Fala galera, beleza? Chegando aqui com mais um vídeo. Primeiramente agradecendo a todos que estão se inscrevendo no canal. Se você gosta de conteúdo sobre curiosidades, dia a dia, notícias sobre o exterior, principalmente sobre o Canadá, né, que é onde eu moro, se inscreve no canal. Sempre agradecendo a todos que estão se inscrevendo. Se você não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo aí, gosta de ficar de bobeira no YouTube, né, aprendendo alguma coisa ou só querendo ouvir opiniões, questões sobre o exterior, tamo junto. E galera, hoje tratar de um pouco de curiosidades aqui, né? Pra quem não sabe e tal. E tá tendo a coroação, né, do rei, agora do rei Charles, né? E uma coisa que muita gente não sabe, né? Que diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, o Canadá ele ainda mantém uma relação muito próxima com o Reino Unido ainda. Praticamente uma relação assim de eu estava lendo, né, alguns dias assim, de uma extensão, né, como se o Canadá fosse uma extensão. É claro que o Canadá tem toda a sua independência, tem toda a sua autonomia, não estou dizendo que ainda é independente ou uma colônia do Reino Unido, nada desse tipo, mas de uma relação até de amizade mais, né, e de mútua ajuda também, né, e tal, e também questão cultural, né. Algumas curiosidades, né, que algumas pessoas não sabem, né, aqui no Canadá. Por exemplo, nas notas, né, do dólar canadense, ainda tinha a imagem da Rainha Elizabeth, e agora foi anunciado também que vai ser substituído a nota com o rosto do rei Charles, né, agora do Charles, né. E outra coisa também que foi anunciada, o stamp, né, o selo do Canadá, né, também vai ter o rosto do novo rei. Então todas essas questões mudam também. Quando mudam na Inglaterra, muda aqui quando muda na Inglaterra, no Reino Unido, muda aqui também no Canadá, porque oficialmente a rainha da Inglaterra, o rei da Inglaterra, é ainda o chefe de estado do Canadá. Tanto que o Canadá tem o seu hino oficial, né, o All Canada, mas o God Save the Queen, agora God Save the King, também é um hino oficial do Canadá, né, é o hino real do Canadá. O real não no caso de ser real, real, né, tipo royal, né, da família real, um hino real do Canadá, né. E, e é interessante que, por exemplo, sempre que tem um primeiro-ministro é eleito no Canadá, ele tem que viajar para Londres também para em questões oficiais e tudo mais. E outra coisa que é bem interessante também, aqui no Canadá, muitas coisas que vocês vão ver tem referência também aos reis, rainhas, à família real do Canadá. Por exemplo, você tem King Station, né? Ou você tem Queen Station no metrô, né? Você tem o Queen's Park Station, você tem, enfim, várias outras coisas que são que tem essa referência, né, ao Reino Unido. Até, por exemplo, a bandeira de Ontário também tem a Union Jack, né, que é a bandeira do Reino Unido, aquela bandeira que eu acho muito bonita, por sinal. Várias outras províncias do Canadá, ela tem a Union Jack, que é a bandeira do Reino Unido também, ou da Inglaterra só. Acho que da Inglaterra, se não me engano, tem uma que tem uma da Inglaterra, não tenho certeza. E é bem interessante. Também outra coisa, se não me engano, tem várias leis que, para serem promulgadas no Canadá, tem que passar também pelo aval, pelo crivo. É uma coisa mais simbólica, né, hoje em dia, assim, não é uma coisa que eles não vão aprovar ou coisa do tipo, mas tem que passar talvez pelo crivo lá do Reino Unido também. Mas por que isso acontece, né? Porque, por exemplo, é tão diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. É uma questão histórica, né? É uma questão que os Estados Unidos eles romperam, né, com a monarquia, tiveram guerras de independência, depois de uma longa, né, depois de longos conflitos e tudo mais. O Canadá ele continuou sendo, né, parte do Reino Unido, né. Eles sempre tiveram uma boa relação com o Reino Unido, né. O Canadá sempre teve uma boa relação com o Reino Unido. E a independência do Canadá ela veio meio que sem guerras, assim, né, meio que sem tiveram muitos conflitos dos franceses com os ingleses, né? E então isso meio que gerou uma espécie de senso de amizade, né, entre os pessoal que estava aqui, né, do Reino Unido
com o próprio Reino Unido, né? Enfim, então a independência do Canadá ela veio meio que assim, sem grandes batalhas, né? Pelo menos pelo que eu já li, pelo que eu já entendi, a diferente do que dos Estados Unidos. Então eles tiveram a sua independência proclamada aqui e eles viraram parte da Commonwealth, né? Que é parte aquele grupo de países que já foram colônias britânicas, né? E, enfim, então assim, o Canadá ele ainda tem muitas ligações com o Reino Unido, né? Eu acho muito interessante, por exemplo, quando a Rainha Elizabeth morreu, quando ela faleceu, nossa, isso aqui foi bandeira, né, meio palmo ali, várias coisas no metrô. Eu lembro que tinha algumas lojas, algumas propagandas no metrô, all in memory, né, na memória da Rainha Elizabeth, não sei o quê. Isso é muito televisionado aqui, mas não televisionado apenas por ser uma questão de coisa meio que cultural, pop, assim, né? Mas uma questão mesmo de ser uma questão histórica, né, e cultural que eles têm realmente aqui com o Reino Unido. Outra coisa interessante, quando você vai receber sua cidadania, né, você tem que jurar lealdade ao rei da Inglaterra, ao rei ou à rainha da Inglaterra. Então, quando você está fazendo a sua cerimônia de citizenship, né, de cidadania, você tem que jurar lealdade à rainha, ao rei da Inglaterra, para você receber o seu título de cidadão canadense, senão você não recebe, né? Tanto que teve não há pouco tempo teve um protesto, né, de uma pessoa que era nativa, né, Native American que fala, né, aqui pessoas que ela não queria jurar lealdade e teve uma gente que vaiou, outra gente que aplaudiu, foi uma coisa bem assim polêmica mas legalmente você tem que jurar lealdade a rei ou a rainha da Inglaterra se você quiser obter sua cidadania canadense. Mas recentemente muitas pessoas elas estão discutindo essa questão, né, da monarquia no Canadá. Está existindo, por exemplo, pesquisas, né, no dia a dia sobre se o Canadá deveria virar uma república, se o Canadá deveria continuar do jeito que está. Muitas pessoas acham que isso é um desperdício de dinheiro, desperdício que o Canadá deveria se mobilizar para se desvencilhar mais ainda, né, do Reino Unido. E recentemente, né, a monarquia, principalmente para os mais jovens, né, isso é um pouco mais forte para os mais velhos, assim, para as pessoas mais idosas, de mais idade, essa questão, né, da ligação com a monarquia. O Canadá ele recebe muitos imigrantes que eles chegam aqui, eles não têm tanta ligação com isso, né? Então, aos poucos, eles estão perdendo esses valores, né, no Canadá. E já vi uma pesquisa aqui que 50% dos canadenses eles já acham que a monarquia tem valores ultrapassados e tudo mais, que o Canadá é um país moderno, que deveria seguir o seu próprio rumo e tal. Mas eu acho bem interessante essa questão, porque assim, eu já sabia da história da colonização inglesa no Canadá e tudo mais, mas eu não sabia que as coisas eram tão vivas ainda aqui, que realmente assim, tanto que o Prince Harry, né, acho que é o que não quer seguir a vida lá, não sei muito bem, não entendo muito bem isso aí. Tanto que o primeiro país que ele cogitou morar, quando ele renunciou lá de não seguir, não sei o que aconteceu, foi o Canadá, né? Porque agora ele parece que teve uma repercussão muito negativa isso aqui, porque o Canadá ia ter que pagar não sei quantos milhões, assim, não sei por mês, ou sei lá, cada não sei quantos meses, para a segurança dele. E também a gente já sabe, né? Todas as regalias que eles têm e tudo mais. Mas achei interessante trazer para o canal essa notícia, porque eu estou vendo, né, a questão da coroação e estou vendo como é uma coisa muito grande aqui, muito grande, assim. Talvez para as pessoas que sejam imigrantes e venham para cá, talvez não acompanhem tanto, não estão tão ligadas na questão local, assim, talvez a pessoa pense, não tem tanta importância, mas assim,
para as pessoas que realmente moram, que já estão aqui, já nasceram, têm gerações aqui no Canadá e tal, e vivem isso, né, mais frequentemente, tem uma relação muito importante mesmo, tanto que todas as canais de notícias passam isso, discutem, e enfim, achei interessante trazer para o canal uma curiosidade, né? Você sempre tenta trazer também curiosidades aqui para o canal, coisas do dia a dia, opiniões, etc. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, dá uma ajuda para todo mundo que está se inscrevendo. Muito obrigado mesmo. E é isso aí por agora. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui.